Olá, olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Eduardo Guimarães. Nós vamos falar e ministrar sobre a palavra de Deus hoje, sobre um novo tema que consiste em fé, lei, graça e misericórdia. Isto são virtudes, ligadas justamente ao jugo de igualdade que nos direciona, ao juízo de Deus em Cristo, ou nos formarmos segundo o caráter de Deus em Cristo, não é isso? E a princípio nós vamos começar a entender em que consiste a lei mediante a fé, porque a fé é a base, fundamento de tudo aquilo que nós esperamos, ainda que não vemos, mas que exercitamos, em nosso exercício de fé, não é isso? Em nossa base racional, em nosso culto racional diante de Deus. E esse contexto, ele age mediante a misericórdia. E essa misericórdia, elas são pequenos fragmentos, de sanidade, que define de forma intrínseca o nosso juízo. Ou seja, ele vai estabelecer duas vertentes mediante a misericórdia. Uma delas em que conhecemos o bem e o mal, não é isso? E entendemos, inclusive, o que consiste a nossa necessidade de superar nossas limitações quando praticamos algo errado ou algo errado é praticado contra a gente. E também define a necessidade que temos de superar, ou provocar um bem que venha sanar essa situação, ou aquilo que de alguma forma está nos prejudicando. E isso não acontece sem um ato de misericórdia ou sem reconhecer qual o minúsculo, vamos dizer assim, fragmento de sanidade que define justamente essa razão que vem gerar compaixão, não é isso? E, consequentemente, gerar em nós o amor. Não é isso? Que a misericórdia em si, ela não é amor, ela é compaixão. Porém, as vertentes que ligam justamente a razão pela qual se estabelece a misericórdia, ela vai gerar juntamente com a compaixão o amor, que é aquilo que traz sanidade a você, que faz você preservar todos os princípios de juízo e de justiça que, mediante a misericórdia, estabelece justamente o teu caráter em Deus e o teu caráter em Cristo. E vamos começar tendo como base essa ministração o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. E a gente vai ver lá em que consiste justamente, qual que é a finalidade, da fé mediante a graça e mediante a lei. Diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, no dia como o de hoje, domingo de Páscoa, nós vamos entender que quando Cristo se manifestou e se colocou no lugar de Páscoa, ou seja, do Cordeiro Pascual, para a igreja e para a humanidade, ele simplesmente estabeleceu um novo norte, ou seja, para que venhamos ser não só amparados por Deus, mas também guiados por Deus. Por quê? Porque as leis, segundo a palavra, elas serviram de aio para nós chegarmos a Cristo, ou seja, de jugo. Isso? Mas a princípio, quando foi estabelecido no sacerdócio levítico essa relação com a lei, e também com respeito a Deus acima de todas as coisas, e a natureza daquilo que estava sob a autoridade do homem cuidar, pelo menos pelo que está escrito no capítulo 25 de Levítico, que eu vou estar lendo, a lei era uma forma de você definir justamente o seu juízo mediante a misericórdia, mediante o amor. Que é aquilo que, vamos dizer assim, quando está tudo perdido, você tem por instinto natural usar de compaixão. Não é isso? E essa compaixão vai gerar um ato de misericórdia. E esse ato de misericórdia vai estar ligado de forma intrínseca, não só a questão da compaixão, mas a questão também do amor, que é aquilo que faz você zelar pelo bem, de suas virtudes em si mesmo e no seu semelhante. Ou seja, a fé se estabelece justamente mediante esse pequeno fragmento, de sanidade que vai gerar aí a misericórdia e, consequentemente, a sua compaixão ou o amor. Isso aí já é o quê? É algo que torna você investido de graça. Porque isso define Cristo. Porque quando a Bíblia fala que a lei serviu de aio para que venhamos alcançar a Cristo,
quer dizer que ela nos direcionou, não é isso? Quando a pessoa, por exemplo, a pessoa que trabalhava no campo ou que trabalha na lavoura, usava os bois ali, colocava a canga sobre ele, não é isso? E colocava o jugo, que é o jugo, né? Para ele puxar o arado, ele direcionava aqueles bois, direcionava o homem daquele eito para poder fazer os sucos na terra onde seria lançada a semente. E a pessoa não poderia olhar para trás por vários fatores. Um deles é que o jugo poderia topar com a pedra e de alguma forma causar algum impulso que venha prejudicar ela, para ela não perder a direção. Então, por isso Jesus fala, né? Aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás. Porque aquele que olhar para trás, a minha alma não tem prazer nele, porque você tem que olhar para frente, aonde o jugo está direcionando, onde o juízo está te levando. Não é isso? E no capítulo de Levítico 25, nós vamos ver a finalidade, né, do juízo do homem pela lei e também pelo ambiente ao qual ele cuida, né, que de alguma forma vai gerar os frutos para a sustentabilidade civil, né, das civilizações, políticas, sociais e também da família, de forma genérica. No capítulo 25 de Levítico diz assim: Falou o Senhor a Moisés no Monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando tiveres entrado na terra que eu vos dou, então guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua semente, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao ano 7º haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega não cegarás, e as uvas da tua vide não tratadas não vidimarás. Ano de descanso será para a terra. Mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento, a ti e ao teu servo e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra. Toda a sua novidade será por mantimento. Também contará 7 semanas de 7 anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias de 7 semanas de 7 anos te serão 49 anos. Então, no sétimo, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a terra. E santificareis o 50º ano, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas, porque jubileu é, santo será para vós, a novidade do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. E quando venderes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes da mão do vosso próximo, ninguém oprima a seu irmão. Conforme o número dos anos do jubileu, comprarás a teu irmão. E conforme o número dos anos das novidades, ele venderá a ti. Conforme a multidão dos anos, aumentarás o seu preço. E conforme a diminuição dos anos, aumentarás o seu preço. E conforme dos anos abaixarás o seu preço. Por quê? Conforme ao número de novidades é que ele te vende. Não é isso? É Deus estabelecendo o juízo. Aí a parte importante onde liga diretamente a questão da fé, a lei, a graça e a misericórdia. Amém. Marcos Fauzi. Sou ateu, mas inteligente. É a sua colocação sobre o jugo. Obrigado, Marcos. Deus continue abençoando o Senhor. Amém? Deus é fiel. Então, só voltando ao assunto aqui, obrigado pela opinião, e tá, Marcos, seja bem-vindo. Então, o que acontece? Aqui Deus já estabelecendo o princípio da fé diante daquilo que naturalmente nasceria por ser criado por Deus, não só a natureza dos animais, mas também daquilo que Deus colocou o homem para cuidar, para direcionar ele mediante seus afazeres no dia a dia. E ele estabelece justamente no versículo 17 de Levítico 25, o seguinte contexto: ninguém oprima seu próximo, mas terás temor do Senhor, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E fazeis os meus estatutos e guardais o meu juízo, e fazei-vos, assim habitareis seguros na terra.
e a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguro. Amém? Ou seja, a Bíblia, ela aponta que você, mediante a razão da fé, o homem deverá não só buscar em si mesmo o conhecimento em que ele vê, né, a razão do juízo e estabelecer as leis para que o seu semelhante não venha errar o caminho. Porque o jugo que estava ali juntamente, que era usado para poder, que era guiado pelos bois para ele arar a terra, não só estava fazendo com que ele abrisse o caminho onde ia ser lançada a semente, mas também direcionava ele. É o que prova, Paulo fala sobre isso lá no capítulo 3 de Gálatas, 3, 20, né, 19, 20 em diante, ele começa a falar sobre isso. Por quê? A lei serviu de aio para que cheguemos a chegar a Cristo. Depois que Cristo veio, não precisamos mais de aio. Por quê? Porque nós estamos sob a graça. Ou seja, a lei apontou para nós em que o juízo de igualdade nos faz comparado a filho do homem, a imagem e semelhança de Deus, porém homem, de forma semelhante ao nosso próximo. Ou seja, ninguém é refém da lei, porque a lei ela tem um perigo em si. Um deles é o seguinte: a fé se estabelece a lei se estabelece pela fé. A razão da lei é a fé. Mas quando a razão da fé torna-se a lei pode ser burlada. Quer dizer, você tem muitas vezes a pessoa que tem um bom advogado se utiliza de outros meios, ela pode fazer com que o vilão tome o lugar de mocinho e o mocinho tome o lugar de vilão. Ou seja, o réu fique no lugar do inocente e o inocente no lugar do réu. Quando acontece isso, a lei prejudica o que? A base da fé. Ou seja, a fé só vai usar de misericórdia para quem está justamente ligado a seu princípio de sanidade, de fazer com que ele esteja direcionado pelo mesmo jugo aonde a semente é lançada, a semente do reino. Se fugir desse princípio, você vai estar cavando a terra para poder lançar uma semente do maligno, aonde o diabo usa o homem para promover inversão de valores, de caráter e de personalidade. E quando Cristo, a Bíblia fala que Cristo se manifesta e ele nos torna nosso Cordeiro Pascual, ele vem trazer justamente as novidades do ano sabático. Não é isso? Por quê? Porque o versículo 19 de Levítico 25, ele é claro, ele fala: e a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nelas habitareis seguros. Quando? Cumprindo o capítulo, versículo 18, né? E fazeis os meus estatutos e guardais os meus juízos, e fazei-os, assim habitareis seguros na terra. Ou seja, Deus nos deu o poder de fazer os juízos dele quando nós usamos de misericórdia para conosco, para com o nosso próximo, para com a nossa semente, a nossa geração. Ou seja, quando estamos sob o mesmo jugo de pensamento. Porque muitas vezes as pessoas falam: nós estamos sobre a graça, mas ele acha que a graça está ferindo a lei. A graça aceita você ferir a lei? Não, a graça não aceita você ferir a lei. O que fere você a lei, que faz você ferir a lei, é quando você está sob uma base de fé que não justifica a graça, que fere o estado de espírito, do juízo, né, e da misericórdia na vida do seu semelhante. Aquilo que define você como homem, como pessoa. Não é isso? E essa é a finalidade. E essa é a finalidade do juízo, é trazer justamente, preparar você para poder gerar frutos. Frutos em que a terra por si só gera esse fruto. Jesus, no capítulo de Marcos 4, Jesus ele explana melhor sobre isso, quando ele diz da seguinte forma, ó, e dizia, Marcos 4, versículo 26, 28, e dizia Jesus, né? O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque é chegada a ceifa. Ou seja, tudo. Amém, Luiz? Deus abençoe. Muitos usam. Com certeza tem essa questão. As pessoas acham que a graça não tem preço. A graça tem preço. Primeiro, tem o preço do sangue de Cristo Jesus. E segundo, a graça tem o preço do forcejar. Porque o próprio Jesus ele fala no capítulo 11 de Mateus. As leis dos profetas vigoraram até João. De lá para cá todos forcejam. Ou seja, essa graça tem um valor sim. Não é? O negar a si mesmo para poder seguir a Cristo faz com que você tenha unidade e seja direcionado pelo mesmo jugo, segundo a verdade da palavra, que é o juízo da fé no Filho de Deus, né? Que nos direciona mediante, né, o juízo da palavra.
a palavra de Deus, que nos santifica. Isso é verdade. Então a graça ela tem um preço a ser pago, não por questão, não pelo homem segundo o pecado, mas pelo homem segundo o juízo de Deus. Porque se um pequeno fragmento de juízo, muitas das vezes, nos acusa, né, nos traz a insanidade de nos acusar ou de nos justificar quando temos um ato negativo, ou alguém pratica um ato negativo contra a gente, e esse ato leva a gente, inclusive entender a necessidade que temos de superar sobre um ato de bondade, isso faz com que esse pequeno fragmento de juízo torne intrínseco não só o bem que confronta com ele sob a mesma razão de justificar o mal que está muitas vezes nos acometendo, mas também nos leva também a justificar também justamente o porquê aquele mal gerou aquele prejuízo por bem que a gente estava tentando, na verdade, proteger. Porque, na verdade, esse pequeno fragmento de juízo, ele faz você entender que o que define você é justamente a graça de você ser o quê? Feitura de Cristo, feitura de Deus. Amém, irmão? Deus abençoe a nós todos. Glória a Deus. Então, o que acontece? Após João houve e há profetas. Há profetas segundo a unidade do poder do Espírito Santo, né? Porque quem profetiza hoje em nossas vidas é o próprio Pai. Por isso que Jesus ele fala, né, com os discípulos, ó, vos levarão diante de reis, diante de governos, né? E não cuidais com o que há de falar, porque o mesmo Pai Celestial vos dará o que falar na hora. Então, quer dizer, o Espírito Santo ele vem nos ensinar as coisas que Jesus já nos ensinou e as coisas futuras, e vem louvar a Deus em nossas vidas. Ou seja, esse auxílio de louvar a Deus e de fazer com que a profecia do Senhor aconteça é justamente mediante o próprio sacerdócio de Cristo que já está em nós, né, e é responsável pelos aqueles que creem, né, que assumiu a igreja como propriedade exclusiva, né, cumprindo, né, amém. Então, o que acontece? Cumprindo justamente o que Deus fala no capítulo, fala com Moisés no capítulo 26 de Levítico, né? No versículo 12 e versículo 13, diz assim, ó, e andarei no meio de vós, e vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei o timão do vosso jugo, e vos fiz andar direitos. Ou seja, o Espírito Santo de Deus hoje tem essa responsabilidade com a igreja, porque nós de nós mesmos não podemos fazer nada, mas Deus nos deu a graça dele mediante o Espírito Santo, que santificou não só o próprio Filho, no qual o próprio Jesus fala, né? Se a lei, no capítulo 10 de João, né, diz assim, se as escrituras, se a palavra a quem for confiada, as escrituras não fossem anuladas, o Filho do homem a quem Deus santificou, vós dizeis blasfêmias, então quer dizer, Deus santificou o próprio Filho, né? E deu ele para selo da promessa, para que venhamos ser direcionado mediante o juízo dele, o qual o próprio Espírito Santo de Deus vem cumprir em nossas vidas. Atos 10, 19. Amém. Então o que acontece? Os dons do Espírito Santo ele é algo dado por Deus. Porque ainda que o espírito do profeta esteja sujeito ao profeta, mas é o profeta, certo? Ele tem uma identidade específica com Deus, tem. Mas quando a verdade de Deus tem que estabelecer sobre a vida do homem, Deus usa quem ele quer, muitas das vezes. E muitas das vezes, assim, entende-se que tudo é no propósito de Deus. Que de Deus vem o querer e vem também o efetuar. Ou seja, as pessoas vão profetizar, vão, porque faz parte das virtudes do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, a profecia, assim como a interpretação, o dom de línguas, ou variedades, né, ou maravilhas, outros dons que de alguma forma eles fazem parte, né, das virtudes do Espírito Santo na vida da pessoa. E a profecia, senhor Luiz, é uma delas. É a forma de justamente Deus se comunicar com o homem. Mas quando o homem geralmente ele se torna incapaz de ter essa relação com Deus, já aconteceu, igual aconteceu no Velho Testamento, em que Deus teve que usar uma jumenta, porque um anjo queria praticamente passar o profeta no fio da espada, porque ele tinha se corrompido com os homens ali que tentou comprar a ideia dele por questão de dinheiro, que foi o caso de Balaão. Não é isso? Então Deus usa também os meios externos quando o homem torna inviável que o homem se mantenha aliançado com o próprio Deus para poder ser canal de bênção sobre o povo dele. Então muitas das vezes acontece isso aí também, porque a profecia hoje ela se estabelece na vida do cristão quando ela tem uma finalidade de edificar, de exortar,
né, pelo cumprimento da palavra que deve nos santificar. E o Espírito Santo vai se manifestar justamente para quê? Para que o povo não se corrompa. Por isso que a Bíblia diz também, né? Onde não há profecia, o povo se corrompe. Então a profecia ela acaba sendo útil para o crescimento da igreja, para o direcionamento da igreja mediante o Espírito de santidade do Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa aqui é a finalidade exclusiva, né, da graça de Deus hoje em nossas vidas, é justamente sermos guiados pelo próprio Filho, cujo juízo da lei não só definiu em que consiste o caráter de Cristo para nós, mas também apontou o pecado na carne. E apontando esse pecado, eles nos fazem estabelecer mediante um juízo que vem pela graça, o qual não é as obras que justifica, né, pelo que falou lá no capítulo 2 de Efésios, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, criados em Cristo, para as boas obras, a qual Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Não é isso? E Paulo ainda consolidando essa informação anterior, ele fala assim, ó, no capítulo 4, versículo 15 de Efésios. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Então a gente vê que tudo que de alguma forma gera juízo e sanidade mediante a fé em Deus traz um firme fundamento. E esse fundamento define justamente em que somos parte, temos parte com Deus. Não é isso? Mediante um ato de misericórdia que é gerado pela compaixão. É como se observássemos tudo sendo posto a perder e viemos clamar misericórdia, e encontrássemos nessa misericórdia um pequeno fragmento de sanidade que define não só em que estamos errando, mas em que também precisamos de nos fazer, né, fazer um exame de consciência para poder consertar e superar aquela situação. E isso faz com que esse ato de misericórdia define a sanidade, o juízo, a compaixão e o próprio amor, que torna estável também o nosso exercício de fé. Porque misericórdia vem daquilo que miseravelmente faz o homem concordar com aquele pequeno fragmento e faz eles são. Tanto a razão de entender os erros dele, quanto também a necessidade de superá-lo. E isso está ligado diretamente ao coração. Córdia, concordar, córdia, cardio, coração. Compaixão e amor. Está ligado praticamente a duas vertentes que vai gerar aí justamente a estabilidade da fé no coração do ser humano. E, consequentemente, o crescimento do corpo quando essa situação é sanada, de modo a alinhar com o reino de Deus, com a vontade do Pai. Amém? Porque no capítulo 10 de Hebreus, no versículo 14, capítulo 10 de Hebreus, versículo 14 diz assim: porque com uma só obração aperfeiçoou para sempre os que são santificados, e também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. E acrescenta, e jamais lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais obração pelo pecado. Ou seja, o pecado é o que? Transgressão à lei divina. Transgressão à lei divina se caracteriza por quê? Por iniquidade, ou seja, julgo desigual. Quando estamos direcionados pelo mesmo julgo, a paz, Deus abençoe. Amém. Valer-se Nunes. Entendi. A paz do Senhor. Amém. Deus abençoe. Valer-se Nunes. Deus abençoe. Amém. Então o que acontece? Quando há um julgo desigual, há iniquidade. Ou seja, se por exemplo, voltando à questão do boi, mas o arado e a canga. Se um boi é mais baixo, ou o arado de alguma forma não está equilibrado sobre ali as costas, os lombos do animal, ele vai causar um julgo desigual. Não é isso? Automaticamente a terra vai ser cortada de lado em vez de ser no sentido vertical, não é isso? Ela vai pegar tangenciando, o arado vai pegar tangenciando ali. Não é? Porque um vai estar mais baixo, ou um boi vai sofrer mais a ponto da canga se soltar de cima dele. Então, para ser direcionado sobre o mesmo aio, sobre o mesmo jugo, tem que ter o quê? Equilíbrio, balança, equilíbrio de razão. Não é isso? E quando o homem estava sob o pecado, sob a iniquidade, ele estava justamente o quê? Sob a transgressão. Transgressão da lei divina é o quê? Pecado, é iniquidade. Isso gera justamente o quê? Distanciamento do homem de Deus.
E se o homem distancia de Deus, onde ele vai achar o juízo certo para poder se estabelecer diante do seu semelhante? Porque ele depende dessa razão. Não é isso? E essa razão que define a relação do homem. Paulo, no capítulo de Gálatas 3, ele vai falar justamente sobre essa questão da graça, que é definida pela ação de que mediante a lei viemos conhecer não só Cristo, mas nos abster desse jugo, onde o juízo, na verdade, nos faz refém da lei. Porque a lei, ela só tem aplicabilidade legal quando ela está aliançada com a fé. Ou seja, a razão da lei pela fé é diferente da razão da fé pela lei. Ou seja, quando a razão da fé justifica a lei, certo? A razão da lei também vai justificar a fé. Mas quando a razão da lei não justifica a fé, quer dizer que o princípio ativo da razão pela fé está condenado sobre algum juízo negativo. Não é isso? Onde é que o vilão pode virar o mocinho e o mocinho pode virar o vilão. Não é? E isso tira do homem o quê? O juízo de Deus. Por isso que o próprio Paulo fala, nós não somos, somos salvos pela graça, isso não vem de vós, não vem de obras. Por quê? Porque as obras elas podem condenar a gente mediante a lei. É isso? Porque se de um lado o apóstolo Pedro, ele, ao falar da palavra de Deus, ele diz da seguinte forma, capítulo 3 de primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Vamos buscar ela aqui só para a gente aproveitar que eu estou com a mão na massa e lembrar que eu estou perto aqui do capítulo de Pedro, né? Capítulo 3 de Pedro, para a gente já fazer esse apanhado aqui. Que ele fala justamente uma coisa interessante relativa à misericórdia e relativa à questão da injúria. Porque ele fala justamente da seguinte forma, nós não devemos voltar a pagar injúria com injúria e nem mal por mal. Está aqui capítulo 3 de Pedro, né? Da primeira carta de Pedro. Capítulo 3 da primeira carta de Pedro. Diz assim, versículo 8. Capítulo 3, primeira carta de Pedro, versículo 8 até o versículo 9. Vamos só até o versículo 9. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos, interiormente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso for chamado, para que, por herança, alcanceis a bênção. Ou seja, para você ser abençoado, você primeiro tem que agir de forma misericordiosa. De forma misericordiosa é você entender em que consiste aquele pequeno fragmento de sanidade que faz você não só entender que você é pecador, que você pecou, mas que você precisa superar e ter a atitude certa em se arrepender, ter comprometimento, não é isso? Para poder se reaver sobre um juízo estável da razão em Cristo, cuja fé justifica Cristo, para que essa fé venha que gerar a bênção. Por que as pessoas são amaldiçoadas? Justamente por quê? Porque elas tornam mal por mal. Quando você torna o mal por mal, você está gerando mal, você está alimentando o mal. A injúria por injúria, você está alimentando a injúria. Ah, Eduardo, mas a gente vai ficar refém, então, de tudo aquilo que as pessoas vão fazer de mal e sem haver juízo? Não, não é isso que eu estou falando. Por isso que o apóstolo João ele fala no capítulo 1 da primeira carta dele. Se eu disser que não peco, eu já pequei e faço Cristo mentiroso. E a verdade nele não está em mim. Então isso quer dizer que para ver verdade, eu tenho que viver verdade. Para ver caminho, verdade e vida, eu tenho que viver verdade. Porque isso define a graça. Isso não pode ser justificado pelas obras. Não é isso? Por quê? Porque se aquele que é nascido de Deus, ele pratica justiça e não pode continuar no pecado, então aquele que é de Cristo ele tem que ter santidade nele. Tem que ter sanidade. Porque o que justifica a sua santidade em Deus é a sanidade que você tem. Você está investido com ela. Então, assim, por que Jesus se manifestou para salvar a humanidade? É por causa do juízo, do jugo de justiça que, mediante a lei, apontou o pecado do homem, né? Pelo que o apóstolo Paulo fala no capítulo de Romanos. Em Romanos ele fala justamente sobre essa relação. Que o pecado ele foi apontado na vida do homem, com certeza. O pecado foi apontado na vida do homem. Capítulo 7 de Romanos, Paulo ele trabalha essa relação para a gente poder entender. Quando ele diz o seguinte, ó, tá aqui. Assim, irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutos daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados
que são pela lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Amém? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Por quê? Eu não conheceria a consciência se a lei não dissesse não cobiçarás, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, de algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para mim vida, achei eu que era para a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele finaliza, bonito, né? A gente começa a entender, né? Se você verdadeiramente está entendendo essa ministração, você vai ver que tem um conteúdo aqui que define justamente o que foi dito anteriormente. Ele finaliza no versículo 25 de Romanos 7, dizendo da seguinte forma, que é o apóstolo Paulo falando, né? Dou graças a Deus por Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. E justifica justamente porque João o apóstolo diz lá no capítulo, na carta primeira, no capítulo, na carta, primeira carta dele, no capítulo 1, né? Se eu disser que não peco, faço Cristo mentiroso, em mim não há verdade. Ou seja, o amar a Deus sobre todas as coisas é a lei de Deus, que é algo que é particular do homem, mas a relação dele com o seu semelhante vai definir de acordo com aquilo que define o pequeno fragmento de sanidade, tanto na razão dele superar, quanto na razão dele proteger o bem que está nele. E na razão de proteger esse bem, muitas das vezes, ele vai ter que, para ser verdadeiro, ele vai ter que, acaba levando ele a pecar contra o próximo. Por quê? Porque esse pecado não é aquele pecado negativo, posso dizer assim. Porque aquele que é nascido de Cristo não vive habitualmente no pecado. Mas o nosso mártir, a nossa Páscoa é Cristo. O próprio Jesus fala, ó, que adianta se o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? Então Jesus não está chamando a gente para mártir, ele está chamando para viver vida e vida com abundância, tornar uma fé crescente, de juízo crescente. Por isso que Paulo chega a dizer aqui, ó, dou graças a Deus por Jesus Cristo, assim que eu mesmo com entendimento sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ou seja, o que traz você sanidade sobre a carne está ligado muitas das vezes à santidade do próprio Espírito de Deus. Porém, você é responsável pelas suas ações. Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta, ou seja, tem a virtude de Deus em ti, que é Cristo. Porém, a relação sua com Deus vai definir justamente em que consiste a sua seu objeto de concordância ou fidelidade de juízo seu com seu semelhante. Se não há fidelidade de juízo, não há julgo de igualdade. Mas isso, se não há julgo de igualdade, está havendo, no mínimo, uma falta de compreensão, algo que precisa ser ajustado. Porque Deus não fez você para ser refém da lei, mas viver a fé mediante a graça cujo dom faz você feitura de Deus em Cristo. E se você é feitura de Deus em Cristo, as obras não vai justificar isso. Mas, porém, quando você pesa o lado da balança que diz respeito ao fato de você ser cristão e procurar fazer o bem, aí é onde é que entra a questão que Tiago fala no capítulo 1, né? Mostra as suas leis pela obra, que eu te mostrarei as minhas obras pela lei. Não é isso? Por quê? Porque a lei vai trazer sanidade para você também, vai apontar para você. Por isso que Paulo fala, porque a lei, ela é santo, o mandamento é santo, justo e bom. Se há inversão do valor da lei mediante a fé, vai haver injustiça. Amém?
Então são coisas que nós temos que começar a entender que Deus não veio escarnecer do homem, não veio abrogar a lei, nem os profetas, ele veio fazer cumprir. E para fazer cumprir, só o Espírito Santo de Deus, que conhece todos nós em nosso interior, que pode fazer isso. Por isso que o próprio Jesus fala no capítulo 16 de João, ó, eu ainda estou convosco, né? Quando eu não pude dizer, vou fazer a leitura diretamente, porque quando eu tento lembrar, puxar de memória, a gente deixa alguma coisa faltar, né? Eu gosto de ler de forma direta. Capítulo 16 de João, no capítulo, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade. Engraçado que essa parte é interessante, que versículos antes dá a impressão que Jesus não estava lá e ao mesmo tempo estava, não é verdade? Mas vamos nos concentrar aqui no versículo 7. Todavia, vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado por não crerem em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Não é isso? Ainda tem muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Ou seja, o Espírito Santo hoje que é o auxílio, é o verdadeiro levita, adorador do Senhor, né? Porque já tinha um sacerdote e o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é Cristo. Hoje ele está como auxiliar ou como sacerdote. Então, nós, quando pegamos a palavra de Deus, ele começa a testificar e purificar mediante a lavagem da palavra e o sangue de Cristo, ao qual foi aspergido pelo próprio Deus. Não que Deus viesse imolá-lo, mas diante do pecado do homem, a própria ignorância do homem em si fez com que o próprio Filho de Deus fosse entregue. E por que Deus entregou ele? Porque o homem tinha perdido a direção, tinha perdido o jugo, do juízo. Não é isso? Está aqui no capítulo de Gálatas, que eu li anteriormente e não li, mas vou aproveitar a oportunidade e vou ler agora. Capítulo de Gálatas 3. Gálatas 3, Paulo ele vai falar justamente sobre esse juízo e sobre a necessidade, a utilidade que Cristo tem para a vida do ser humano hoje, quanto à salvação revelada por Deus. Essa salvação foi revelada por Deus para a glória de Deus e para a satisfação da alma e do espírito daquele que crê em Cristo. Não é? Vou buscar aqui em Gálatas, eu marquei ele aqui, mas eu me perdi dele. Mas ele está marcado, ele está em algum lugar aqui. Vou achar ele aqui. Então, assim, e essa relação, a Bíblia, o próprio Paulo fala ali, ó, ele fala assim, que se dada fosse uma lei que justificasse, a justiça, ou que vivificasse, ou que ressuscitasse, a justiça, na verdade, seria pela lei. Não é isso? Está aqui no capítulo 3 de Gálatas. Por quê? Versículo 18 em diante. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas pela promessa Deus a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um, mas Deus é um. Ou seja, está falando do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo que me santifica eu, pardo, é o mesmo que santifica o outro lá, negro, o amarelo, o branco, sobre a mesma unidade, cujo Espírito de Deus em Cristo é um só para todos nós, quanto objeto de sanidade ou de juízo. Ou seja, Deus não fez homem mais homem, nem menos homem que o outro, não. Com mais virtude, nem menos virtude. Por isso que o reino do céu é forcejado. De lá para cá, as leis vigorou até João. De lá para cá, quem cumpre o juízo, mediante a ação da lei, é o próprio Jesus, pela própria ação do Espírito Santo. Não é isso? E ele é o medianeiro. O Espírito Santo é o medianeiro. Ele não é de um, ele é de todos. Todos aquele que for seja e busca, vai fazer igual aqueles soldados romanos ali, diante do capítulo 19, né? 19. Quando Jesus Cristo é crucificado, aqueles soldados vai ali, diante da cruz, né? Quando a Páscoa ali, ela estabelece, né? O Cordeiro Pascual ele se estabelece diante daquele povo. Aquele juízo, a Bíblia vai e fala que as vestes de Jesus foi rasgada em quatro partes, e foi dividida em 4 partes para aqueles soldados que diante
do Espírito, que de alguma forma havia de formar e santificar povos, tribos e línguas, poderia estar sendo representado ali de forma indireta, mas para a santificação daqueles que de alguma forma achou que estava fazendo mal contra o Filho de Deus e na verdade estava tocando no sangue sagrado do Filho de Deus. Não é isso? E a Bíblia fala que eles lançaram sorte sobre a túnica talar, que era uma túnica que não tinha costura, ela tecia de alto a baixo, ou seja, ela tinha homogeneidade, ela tinha uma base que é Cristo, cuja ação é o Espírito Santo, ou seja, não tem emenda, não é isso? O juiz de Deus não tem emenda, ele é um só, é imutável. Amém? Eu vou dar a entender isso diante de Deus, ou seja, o medianeiro não é de um, mas Deus é um. Amém? Então, quer dizer, foi uma forma de simbolizar justamente essa relação em relação a quanto aquilo que no velho pacto do antigo sacerdócio se espargiu o sangue sobre as quatro pontas do altar ou sobre as quatro listas do altar. Não é isso? E a gente vê que dentro da nossa natureza humana, quando Deus morreu, enviou Cristo para poder morrer por nós, vamos dizer assim, ele veio santificar o povo, salvar o que se havia perdido. Não é isso? E salvando o que se havia perdido, ele se colocou como o Cordeiro Pascual, para que viéssemos ter em nossa mesa o memorial da santidade de Deus, quando vemos juntando, nos reunimos, né, mediante a ceia, mediante ações de graça por tudo aquilo que Deus nos dá no dia a dia, no fechamento do nosso dia de trabalho, no início do nosso dia de trabalho. Então é a forma de nós termos livre acesso ao Pai, mediante a Cristo, nosso Salvador. E voltando no capítulo de Gálatas, vou concluir aquela mensagem para a gente poder orar, né? Porque a gente geralmente no final de todas as ministrações é feita a oração, onde não só eu apresento os meus pedidos de oração diante de Deus, em meu subconsciente, mas também convido você que participa dessa live também a estar apresentando o seu pedido de oração diante de Deus para que o Pai venha entrar com a provisão dele na sua vida. Então, voltando aqui, versículo 20, capítulo 3 de Gálatas. Ora, o medianeiro não é o de um, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Quer dizer, alguma lei ressuscitou Jesus? Não ressuscitou. Então ela serviu de quê? De jugo, para que nos direcionar. Porém, a própria Bíblia, Jesus fala, aquele que põe a mão no arado e olhar para trás, a minha alma não tem prazer nele. Por quê? Porque você está falando, fazendo um concerto e uma aliança com o Filho de Deus. Deus eterno. Amém? Então está ali. Versículo 22. Mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, aqueles que creem, né? Mas antes que a fé viesse, estavam os guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, nos serviu de jugo, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de jugo. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e prova das coisas que se esperam. Hebreus 11, versículo 1, né? O escritor aos Hebreus fala sobre isso. E no capítulo 12 também vai falar que Jesus Cristo é autor e consumador da fé, ou seja, é a própria graça manifestada. Amém? Nós estamos debaixo da graça, porque somos feitura de Cristo. Então a lei serviu de aio para chegarmos até Cristo, para poder mostrar o seguinte, ó, apontar os nossos erros, nossos pecados, mas também definir em que consiste o caráter de Deus em Cristo. Que consiste o homem feito em mais semelhança de Deus, que é você, que sou eu, segundo as virtudes do mesmo Deus. Porque Cristo já estava no mundo. Deus simplesmente deu um nome a ele e fez ele manifestar mediante a carne, pelo que cumpre lá no capítulo 1 de João, que fala, ele estava no mundo, mas o mundo não conheceu, tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que fez se fez. Né? Portanto, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando ele diz lá, né, todo aquele que crê no nome do Filho de Deus, né, veio para que os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu o direito de ser chamado Filho de Deus, os quais não nasceram segundo a vontade da carne, segundo a vontade do varão, nem segundo a vontade do sangue. Não é isso? Nem a vontade do homem, segundo a vontade de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém? Então esse Deus manifestado, ele veio santificando o homem desde o começo, desde que ele chamou Moisés, estabeleceu ali as leis para que aquele povo ali não viesse ser apedrejado, porque o mesmo povo que estava ali estava sendo santificado pela lei, não tinha coisa nenhuma diferente nele, porque o homem foi feito espírito, alma vivente, ele se tornou espírito vivificante quando ele veio formar-se pelo esse conteúdo estabelecido pela lei até a manifestação de Cristo pela graça, a qual nos salva, nos faz feitura de Deus em Cristo. Amém?
mediante o conhecimento e a santificação pela palavra. É cumprimento que Jesus fala no capítulo 17, versículo 17 de João. Pai, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra que nos santifica, a palavra que é o nosso julgo, é o nosso juízo, é que nos direciona mediante a semeadura do Evangelho. E é ela que faz nos estabelecer diante de Deus, mediante a graça, não mediante a lei. Porque a lei ela só se estabelece para poder definir o caráter de Deus no homem e o caráter do homem em Deus. Para que ele venha desenvolver relacionamento com o seu próximo, daquilo que ele deve amar o próximo como a si mesmo, não é como ele quer. Mas primeiramente devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Então não tem essa relação em que Deus está criando o homem, a autoridade, que de quem for, para ter primazia ou possuir a alma do seu semelhante. Porque quando o homem era escravo do pecado, assim como Caim, né, verdadeiramente, pelo fato dele ser escravo, havia pessoas que definiam preço para esse escravo. Mas depois da lei nós somos livres. Porque o escravo não fica para sempre em casa, mas o filho fica. Por isso Jesus fala no capítulo 8, 32 a 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí é indagado ainda pelos fariseus, aqueles homens que estavam ali perto. Jesus fala, né? Eles falam assim, nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Eu falo que quem comete pecado é escravo do pecado. Não é isso? O escravo não fica para sempre em casa, mas o filho fica. Você é filho. Você tem que habitar o teu corpo como quem tem unidade com Deus mediante a graça, como feitura de Deus. Diferente de quem pensa que é defender intolerância política, religiosa, social, de status. Ele é homem, ser humano igual a você. Se ele corre para baixo, para cima, para a esquerda ou para a direita, para frente ou para trás, ou em qualquer lado, ele vai estar sobre a terra, não vai? O que faz ele mais homem ou menos homem? Faz ele homem da mesma forma. Potencial bélico, militar, financeiro. Não faz ele mais ser humano que você, não. E nem você refém da lei, em razão de potencializar a fé dele em privilégio de grupo mediante a controvérsia ou agravo. Então entregue na mão do Senhor, porque o Senhor Jesus é verdadeiramente advogado seu. E juízo. E isso compete ao Espírito Santo que sonda todas as coisas. Não é isso? Hoje não tem aquela questão de pecado de Acã, porque nós somos feitos segundo a graça de Deus, aqueles que crêem. Né? Hoje não tem como lançar sorte, igual antigamente lançava-se sorte. Né? Igual aconteceu lá da tribo de Benjamim, por causa de Acã, que no ministério de Josué tomou do anátema, né? Que foi lá uma cunha, né? E uma capa babilônica. E teve que lançar sorte até encontrar ali. Hoje não. Por mais que hoje a gente vê que há a possibilidade das pessoas estar gerando falsos cristos, falsos senhores, está gerando milagres, né, por meio de mapeamento de pessoas por meio de CPF ou identidade, restringindo, garantindo certos privilégios, né, como se determinada espécie ou povo tivesse mais virtude do que o outro. Isso aí não acontece. Porque se acontecer, eu estou pregando Jesus Cristo como personagem humano criado pelo próprio homem, não personalidade divina diante daquilo que a própria palavra tem vida em si mesmo. Porque se eu falar com você algo aqui e Deus não se testificar na sua vida após a oração, após aquilo que nos leva a ser traído por Deus, então a palavra de Deus que eu estou pregando, então, eu estou fazendo algo criado pelo homem segundo a sua própria vontade e vaidade política e cultural. E por vaidade política e cultural, o próprio povo de Israel crucificou a Cristo. Não é isso? E o próprio Jesus fala diante de Pilatos, maior culpa tem aquele que me entregou a vós. Então a gente vê que tem uma verdade na palavra a ser cumprida mediante as leis dos profetas e pelo forcejar de cada um de nós, cuja verdade é Cristo, caminho, verdade é caminho, cujo Cristo é caminho, verdade e vida. A finalidade dele e o fim desse caminho é estarmos no Pai e reconhecer o Pai em nossas vidas. Amém? Então que seja essa realidade na sua vida. Porque o versículo 25 de Gálatas 3, o apóstolo Paulo chega a dizer da seguinte forma: mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio ou de jugo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo Jesus, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ou seja, nós somos herdeiros da fé. A fé que tem um firme fundamento, que nos define com caráter gerado pela graça de Deus. Ainda que a lei, de alguma forma, venha justificar a fé, pelo que Paulo fala no capítulo de Romanos, né? Romanos, Paulo explica sobre isso para a gente poder entender melhor. Por quê? Porque ele explicando isso, a gente começa a entender que Jesus, Deus, é uma personalidade divina. Assim como o homem é criado em mais semelhança de Deus, ele também é uma personalidade divina. Você é um ser eterno. Prova disso que pelas suas ações você pode ser julgado de modo a adquirir a vida eterna ou ser condenado de modo, né? A ser condenado de modo a adquirir o juízo eterno, a condenação eterna, a perdição eterna. Amém?
Porque nós somos espírito, alma e corpo. Assim como o Pai e o Filho é um, nós devemos concordar sobre aquilo que é o espírito de humanidade, a entidade humana de Deus em Cristo, quanto aquilo que nos santifica pela palavra, pela lei de Deus, define esse caráter em nós. Por isso que a leitura da palavra, a comunhão do homem com Deus está mediante a palavra. Mas isso é sem primeiro fazer ele entender em que consiste ele estar em Cristo. Capítulo 15, versículo 7 de João. Se estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, ou seja, primeiro vocês têm que estar em Cristo. A palavra é gerada mediante aquilo que você entende como objeto de sanidade, ou ação da misericórdia de Deus em você, que define sanidade, amor. Não é isso? E, consequentemente, no seu próximo, no seu semelhante. Então, essa é a minha palavra. Se você estiver em mim, né? Se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo feito. Ou seja, haverá o ano de jubileu, o ano da separação, da divisão. Haverá o ano da novidade da terra, o ano sabático do Senhor. As novidades do ano sabático do Senhor na sua vida. Amém? Por quê? Porque esse é o juízo do Cordeiro Pascual para nós no dia de hoje. É justamente trazer as novidades do ano sabático. Porque o Senhor Jesus até do sábado é Senhor. Não é? Se a gente for voltar no Velho Testamento, a gente vai ver que o homem, depois de nomear os animais e as aves, Deus faz um sono cair sobre ele, certamente depois do decorrer do dia trabalhoso dele, né? Momentos antes dele gerar a mulher. Então esse dia vai coincidir justamente às vezes um terceiro ciclo do mês, um terceiro ciclo de 7, de uma segunda semana, de uma primeira semana, em que Deus fez outras coisas e descansou no sétimo dia. E nesse mesmo dia, o homem, ao dormir, certamente Deus descansou, porque o homem por ser agente livre e independente, não ia saber se Deus estava dormindo, Deus estava acordado, mas sabe que Deus descansou. Mas Deus também criou a mulher depois que ele dormiu. Então não se sabe precisar se esse dia do sexto ter horas maiores, mas entende que o homem dormiu. Isso representa a noite. Então o homem descansou no final do sexto dia, que certamente coincidiria com o sétimo dia. Amém? Ou próximo do sétimo dia. E se coincidir com o sétimo dia, Deus também descansou no sétimo dia. A mulher poderia só ter sido criada no oitavo. Porque se Deus descansou, a ordem aqui que deveríamos guardar é o quê? O sétimo dia. Então entende que de alguma forma, ou Deus espremeu o homem para o oitavo dia, ou esse sexto para sétimo dia teve um prolongamento nos dias ali para que a mulher fosse criada. Né? Mas se o homem dormiu, então o homem descansou também. Se ele descansou, certamente era o sétimo dia. Não é isso? Porque entende justamente que a Bíblia fala que o homem e a mulher foi criado no sétimo dia, mas quando Deus começa a desenvolver o projeto dele, não é? Porque todo o contexto bíblico, a gente começa a entender ele que teve um projeto. Deus criou todo esse projeto. E quando chega no homem, há essa relação em que o homem nomeia os animais que foram criados no quinto dia e no sétimo dia. Não é isso? No sexto dia. E quando chega no findar desse dia, onde Deus faz o sono cair sobre o homem, devido ao fato de não ter achado uma companheira idônea, Deus vai e cria a mulher. Ou seja, o homem dormiu. Não se sabe se foi no fim do dia, mas se foi em alguma parte da tarde, porque ele já tinha nomeado os animais, já tinha nomeado as aves do céu, já foi concebido juntamente com a mente dele, a mente de Deus, que não haveria uma companheira idônea, tá? No capítulo 2, versículo 18, se não me engano, de Gênesis. Aí o sono vem sobre ele. Aí Deus vai criar a mulher. Porque a palavra de Deus fala, criou Deus o homem, macho e fêmea criou. Mas a eternidade, o tempo de Deus para essas coisas é algo que define que Deus até do sábado é o Senhor. Ou seja, tem coisa que está ligada ao reino do céu que justamente só pode ser justificado por Deus. É onde é que eu entendi algumas partes, né? Eu vi conhecer, porque tem uns 3 dias mais ou menos, no livro de Enoque, que é um livro que, assim, traz alguma visão sobre essas coisas, inclusive pelo fato da mulher ter pecado, amém? Ter pecado, e também dos anjos ter se rebelado, né? E justificado o que fala também lá, quando os filhos de Deus tomam as filhas das mulheres, as filhas dos homens, né? E concebe delas filhos, né? Que surgiriam os gigantes, aqueles homens que venham destruir a terra, né? Que veio justificar também a criação da arca de Noé para que viesse a ser destruído também pelo dilúvio. A gente vê que, por se tratar de um livro que pode ter regido também o povo antigo de Israel, mediante antes da gestão do Velho Testamento, que veio a ser considerado já por meio de Moisés, porque esse livro de Enoque ele é considerado apócrifo pelos judeus. Porém, segundo a história de Enoque, que é aquele que Moisés fala que andou com Deus, já não era o que Deus tomou para si, ele só menciona isso, e também Judas e Pedro fala sobre ele. A gente vai ver sobre o livro de Enoque, há uma certa coerência com essa razão, por parecer ser um testamento de um profeta que surgiu antes
de Moisés, ou que de alguma forma gerou também as civilizações da época, em algum tempo, antes de surgir também a promessa feita a Abraão e feita também ali de modo também a gerar também essa relação de Deus pela fé até gerar Jesus Cristo, né? Mediante aí o sacerdócio levítico estabelecido pelo ministério de Moisés. Então a gente vê que tem uma certa ligação. E é certa questão que a gente vê, que é a questão dos anos e do dia, algumas coisas que ele veio falando, talvez numa esfera bem superior, né? Que hoje a gente sabe que o Sol não se movimenta, mas se ele viu isso de alguma forma ligado a outros sóis, outras constelações da galáxia, isso é algo entre Deus e ele, que segundo a palavra está constando. E se ele é apócrifo, é porque de alguma forma não justifica o ministério de Moisés para os judeus, porque o ministério de Moisés consta sobre a história de Abraão, Isaac e Jacó. E Enoque justamente é uma história à parte que é definida mediante a outros fatores para lá, não é? E é um texto paralelo. Por quê? Porque se houve o conhecimento disso, e Judas fala, Pedro fala, e outras pessoas mencionam alguns contextos dentro desse. Eu compreendi, senhor Luiz, livros apócrifos Pois é, eu entendo o ponto de vista, eu entendo esse ponto de vista, mas igual eu costumo dizer, a questão aí não é a questão de ser apócrifo, é igual eu costumo dizer e costumo enfatizar quando eu estou pregando a palavra, por dois fatores. Se eu for pregar a palavra e buscar tudo quanto é tipo de conteúdo que de alguma forma não justifica a verdade dela, ou então incorpora uma defesa cultural, inclusive relativo a Israel, eu costumo dizer o seguinte, então por que crucificaram o Filho de Deus? Ele não sabia que ele seria o herdeiro, o Salvador? Por que a salvação então estava ligada diretamente àquela questão conflituosa em que eles achavam que Jesus ia fazer igual Davi, viu uma armadura ali e encarar o exército romano? Então a gente entende que de alguma forma eles se perderam desse juízo no decorrer da caminhada deles, não é? E Paulo chega a dizer que por esse fator eles, né, todos haviam tido houveram como pecadores, né? Por isso que no capítulo 3 de Romanos, versículo 21, ele diz assim, ó: mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aquele que se fez carne e habitou entre nós, foi tentado como nós, mas sem pecado. A gente entende justamente a necessidade de não ter salvo por esse juízo. Por quê? Porque o juízo da salvação se estabeleceu em Cristo mediante aquilo que havia outros cumprimentos da palavra de Deus. Fala a Bíblia, 66 livros, tá ok? Estou falando nesse contexto, porque a gente vê que o próprio Jesus fala, se um reino dividido contra si mesmo é devastado, então qual o governo que estava sobre Israel quando Cristo foi crucificado? De Deus? Não, porque senão Jesus segue contra si mesmo, né? Mas da mesma forma que o diabo contra si mesmo é devastado, Deus não ia se contradizer. A Bíblia fala, jurou o Senhor, não se arrependerá. Jurou por si mesmo. Então, Deus jura por si mesmo porque ele tem um caráter eterno de justiça, de juízo. Então a gente vê que não tinha como Deus estar ali mesmo crucificando o filho dele, ele simplesmente entregou o filho dele para que houvesse a salvação, porque o que estava no homem, Jesus sabia, quando ele fala ali, ó, vós nunca conheceste, né, capítulo 5 de João, vós nunca conheceste o meu Pai nem o seu parecer, porque a palavra dele não acha lugar em vós, né? Então ele fala isso direto dos principais, dos povos ali. Então a gente vê que a gente pregar Jesus hoje é algo muito sério. Por quê? Porque se há esses livros apócrifos, eu falo, não é o assunto que a gente estava contando, mas como a gente vê que tem uma base que explica justamente essa relação entre os homens e os anjos, né? Os filhos de Deus, que eram considerados aqueles anjos que se rebelaram, possuíram as filhas dos homens e geraram filhos, que foram os descendentes daquele gigante que está relacionado lá ao livro de Enoque, que é algo que tudo indica regeu também a civilização anterior ao ministério de Moisés, mediante aí, antes da criação do Pentateuco, da promessa feita a Abraão. A gente vê que houve uma geração que, de alguma forma, uma civilização que gerou em torno, cuja ciência ou a cultura girou em torno desse livro de Enoque, antes mesmo de vir existir, por exemplo, né, o ministério de Moisés, mediante o Pentateuco e, consequentemente, a consumação de todas as coisas em Cristo. Prova disso que Judas, alguns apóstolos, assim como Pedro, ele me menciona sobre essa questão relativa a Noé. Então, assim, não é uma questão, por mais que as pessoas falem apócrifos, não quer dizer que possa dizer assim diretamente que não está investido de verdade ou está investido de mentira, porque a verdade, o caminho é Cristo.
E se a própria verdade foi negada pelo povo que haveria esse herdeiro, e o próprio Bíblia fala assim, veio para que os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu o direito de chamar os filhos de Deus, os quais não nasceram segundo a vontade da carne, a vontade do sangue, nem a vontade do varão, mas a vontade de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos sua glória como a glória bonitinha do Pai. A gente começa a entender o seguinte, nós não podemos ter aquele juízo totalmente bitolado, não só em desconhecimento da palavra de Deus, mas também em questões que vêm agregar conhecimento. Porque no capítulo 15 no próprio capítulo 15 de João, o próprio Jesus diz, o servo não sabe o que faz o seu senhor. Não é isso? Está aqui, Servo, tá aqui, capítulo 15, versículo 13. Diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Aí ele, concluindo, ele fala assim, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então aquela questão, não, que o revelado pertence a Deus, o que não é revelado pertence ao homem, isso aqui já cai por terra, porque isso foi na lei dos profetas. Então a gente tem que interpretar a Bíblia de modo a trazer juízo, sanidade, da ação remidora de Deus, do Deus da criação, sobre a própria natureza criada por ele em Cristo. Porque o próprio Jesus, o próprio Paulo, no capítulo 2, versículo 5 de 2 Coríntios, segunda carta de Coríntios, né? Capítulo 5 da segunda carta de Coríntios, ele fala que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, não atribuindo pecado ao mundo. Ou seja, Deus sabia que aquele espírito que estava no homem investiu de livre-arbítrio e faria com que ele viesse se chocar por questões de intolerância política, social, religiosa, até mesmo dentro do próprio povo Israel, a ponto do próprio Jesus não ser recebido como salvador daquela geração. Nós recebemos, vocês não receberam. Então aqueles apóstolos que Jesus instituiu ali, talvez seria as pessoas que mais estariam propícias a receber a palavra, mediante ao contraste social que existia naquela época. Porque ele não veio da descendência da nobreza, ele veio de Judá e nasceu numa manjedoura. Não é isso? E o povo queria que ele, imaginava que ele fosse aquele rei com aquela coroa de ouro, né? Assim, cercado de soldados, né? Dando ordem, fazendo, entendeu? No sentido assim, que diz respeito à forma deles, à cultura deles se estabelecer diante dos demais povos e inclusive em relação aos principais do povo daquela época. Então, quer dizer, a gente vê que a salvação que se estabelece em Cristo é algo mais genuíno, diretamente da parte de Deus, para que o homem não venha se escarnecer e nem venha também impedir que o reino do céu viesse ter acesso, viesse ser acessível aos demais. Igual aqueles escribas fariseus que fechavam o reino do céu atando fardos pesados mediante a lei, mas eles mesmos nem com o dedo arrastavam esses fardos. O próprio Jesus falava, porque eles alimentavam de rapina. É a questão da lei. Se a pessoa pega a lei, pega a mulher adúltera que, às vezes o sacerdócio, outro lá estava se utilizando dos favores dela e coloca no meio do povo e acusa ela porque foi pegada em flagrante adultério, é uma coisa, mas aquele que conhece o espírito de todos nós sabemos quem esteve com ela ou não. Então quer dizer, aquele que não esteve com ela tira a primeira pedra. Então é muito fácil a pessoa pegar a lei e querer que você atire a pedra em fulano ou em ciclano. Por isso que a graça hoje é que define a gente como feitura de Cristo, como quem tem o dom da parte de Deus. E se queremos ser santificados é mediante a verdade da palavra. Porém, essa verdade, ela aponta para a gente um conhecimento que, diante desses livros, igual eu mencionei anteriormente, no livro de Enoque, um conhecimento de algo que parece que ficou faltando, não é que ficou faltando, que na verdade parece ser a sequência do ministério de Moisés, quando ele fala da água da separação, em Números 19, ele fala, também vem essa questão ligada ali também a Joel 3, 18 em diante, né? Ageu capítulo 1, 8, Ageu capítulo 2, 19 ou 3, 19, um negócio assim, e assim por diante. A gente vê que tem outros fatores, Ezequiel 47, então a gente vê que diante dessas faces, a gente vê que nós somos povos, tribos e línguas, com cores diferentes, distintos, DNA diferentes, distintos, mas que diante de Deus é um só, são povos. E o que define nosso estado de espírito em nós mesmos, nosso semelhante, é o pequeno fragmento de misericórdia, ou de sanidade que define a misericórdia, ou o ato de concordância entre nós, diferente de cor ou espécie, que vai gerar o quê? O caráter de Cristo de forma imparcial sobre aquilo que nos faz todos parte, assim como de forma impessoal naquilo que faz todos nós pessoa, sob a mesma imagem refletindo o Filho de Deus, diferente de cor ou espécie, que a gente vai ver lá, que vai ser mencionado no capítulo 17, capítulo 1 de Ezequiel, em relação à face dos querubins, que as quatro faces dos 4 querubins tinham a face de homem, capítulo 10 também, lá também em Apocalipse 4, a gente vê essa relação.
da formação da espécie humana. E se a gente for ver lá o livro de Enoque, fala sobre esses seres e fala inclusive sobre a extensão dessa relação aí, que dá a entender justamente esse processo todo aí. Inclusive sobre o livro de Daniel 7, né, que fala sobre aqueles 4 animais que debatiam sobre o mar, e veio até que um leão ficou de pé e foi dado dele um coração de homem. Então, quer dizer, o homem foi feito alma vivente. Em Cristo ele se tornou espírito vivificante. Então a gente vê que tem uma relação de crescimento em que o homem bloqueado mediante a presença de Deus, quando Caim oferece aquele sacrifício que foi aceito por Deus, o Satanás já atuando ali impediu que Caim viesse se portar de forma decente. Por quê? Porque ele achou que, pelo fato de Deus ser agradado da oferta de Abel, ele não estava no trabalho do Senhor. O próprio Jesus fala, ó, eu vos enviei a semear, a colher e não semeaste, a ceifar e não plantaste, e assim vós entrais no trabalho do seu Senhor. E eu costumo dizer pelo meu conceito pessoal, certo? Eu falando, pela ciência. Se Caim cuida da lavoura, o gado de Abel se alimenta de quê? Da lavoura. Então no sacrifício de Abel estaria também o sacrifício de Caim. Simplesmente deveria entender dessa forma. Não é isso? Deus amava Jacó, Jacó amava Esaú, quer dizer, Isaac amava Esaú, não é isso? Mas não quer dizer que ele desprezava Jacó. Mas a questão da bênção, a necessidade do primogênito ser abençoado, fez com que Raquel, né, mãe de Jacó, viesse justamente levar Jacó o quê? Tomar a bênção do pai. Não é isso? Para que ele viesse ser abençoado no lugar de Esaú. Por quê? Porque anteriormente ele tinha vendido um prato de lentilha, tinha combinado isso entre eles. Então a gente vê que Deus, ele não tira da gente razão. E o próprio Isaac fala com Esaú depois, ó, quando fores velho, né, adquirir maturidade, sacudirá o jugo de sobre vós, né? Viverás pela tua espada, mas quando chegar à maturidade, você vai sacudir esse jugo de sobre vós. E Jesus Cristo chega a dizer, né, e aqueles que representavam publicanos e meretrizes, que estavam relacionados diretamente à descendência de Edom, Jesus chega a dizer na palavra dele, né, eis que os publicanos e meretrizes adentram o reino do céu diante de vós, porque ele pelo menos ouvindo se arrependeu, e vós, nem fazendo milagre, procurais arrepender. Então quer dizer, Deus não faz acepção de pessoa, o coração de cada um não está investido de virtude sem forcejar pela palavra, não, gente. É o santificar. Não é? Prova disso que não é verdade. A salvação veio para os judeus, mas eles não receberam. Todos quando receberam, deu direito de ser chamado o quê? Filhos de Deus. Então a gente tem que entender a palavra daquilo que tem veracidade. E hoje, o próprio Jesus fala, ó, tudo quanto recebi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Né? Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao meu Pai, ele vos conceda. Então, quer dizer, essa questão de livros, conhecimento, apóstolos, coisas assim, não vai acrescentar nada mais na sua vida do que a vontade de Deus. Porém, a gente sabe que a verdade que está na palavra é Jesus Cristo. E o que nós definimos como igreja é aquilo que temos sanidade de ligar no céu, ligar na terra e, consequentemente, o Pai ligar isso no céu. Ou desligar na terra e, isso, consequentemente, ser ligado no céu. E isso não é sem sanidade, não é sem misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. E a misericórdia é que vai nos gerar o sentimento de compaixão e de amor, porque ele que vai criar o objeto de concordância, que intrinsecamente vai fazer compartilharmos o mesmo ideal, ou o mesmo perfil, que vai fazer-nos imparciais em fazer parte, impessoais em ser pessoa. Não é? Porque somos nascidos da água do Espírito. Não é? O próprio Jesus fala, ó, aquele que é nascido da água do Espírito, não é? Ele é como todo aquele que é nascido da água do Espírito é como, vamos fazer a leitura de novo, que eu sempre confundo, eu fico meio com certa dificuldade de pronunciar sem ler, em alguns contextos. Em alguns contextos até que eu me expresso bem, mas em alguns contextos eu tenho que ler. Tá? João 3, capítulo 5 em diante, a gente vai ler isso aqui, ó. Tá aqui, João 3. Jesus respondeu e disse, na verdade, vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como podemos nascer de novo? Como posso nascer de novo, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da minha mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito isto, nem necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, nós somos imparciais em ser parte. Somos pessoa em ser impessoais. Ou seja, nós somos parte de um todo
que define o caráter de Cristo em nós, sob a mesma razão que traz como fragmento de sanidade um ato de misericórdia que triunfa sobre o juízo, que vai gerar o amor e a compaixão pelo nosso semelhante. A mesma compaixão a qual Deus, amando o mundo de tal maneira, envia Jesus Cristo para a salvação dos homens. Não é isso? E isso veio pela fé. Romanos 3, que eu estava lendo anteriormente, vou voltar a ler. Romanos 3, 21, diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Ou seja, a lei e os profetas teve o testemunho sobre a justiça de Deus em Cristo, certo? Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída pela qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Certo? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, porque a lei pode ser burlada. Fulano pode, por exemplo, jogar a pedra, esconder a mão e falar que é outro, e com uma testemunha e falar que foi fulano que fez. Pode explorar a sua dignidade, o seu caráter, os seus instintos em sua limitação e dizer que você pecou e simplesmente fazer um juízo negativo, promovendo inversão de valor, de personalidade pela lei. Ou seja, por isso que o apóstolo Tiago chega a mostrar, mostra a sua fé pelas obras, eu mostrarei a minha fé pela lei. Por quê? A lei só tem finalidade justa quando ela se alinha com a base da fé, cuja razão dela é a fé. Se ela se estabelecer de forma contrária ao juízo da fé, ela vai gerar pecado, ela vai gerar ignomia, vergonha. O que aconteceu diante da mulher ali? No capítulo 8 de João? Ó Senhor, ela foi pega em flagrante de adultério. Ó. A lei diz que devemos apedrejar. Jesus levanta para ele e desmascara isso tudo. Aquele que não tem pecado, ela tira a primeira pedra. Vocês estavam usando ela também lá, ué. Toma vergonha na cara, rapaz. Você quer julgar fulano se você age do mesmo jeito? E tem um detalhe, tem juízo, que onde o homem não é autoridade, ele é sujeito. Não adianta querer ser autoridade onde, por exemplo, a relação dele com seu semelhante faz com que ele tenha que se equilibrar sobre a mesma balança, não. É igual eu costumo dizer, hoje a gente vê que as pessoas costumam falar muito mal da China, não sei o quê, porque eles têm lá a questão do dragão lá, aquele negócio do signo deles lá, e a gente vê o seguinte, dentro do idioma deles, quando você fala de homem, você fala de mal, male, ou family. Então, quer dizer, para ele o homem em si é mal. E se for entender, na verdade, você ter autoridade, você tem que vai ter aquele aspecto mesmo de ser a pessoa que está mostrando limite para o seu semelhante. Se banaliza o juiz, promove uma inversão de valor, vai acontecer igual aconteceu com Jezabel e Acabe. Acabe queria a vinha de Nabote e Jezabel achou que podia entregar, porque os homens já estavam acostumados a se dobrar diante do pé dela. Quer dizer, é um assunto totalmente diferente daquele da mulher que foi pegar em adultério no mistério de Cristo. Não é? Quer dizer, atira a primeira pedra, mas não tem pecado. Mas quando há inversão de valor e de personalidade, o juiz que Deus te deu como autoridade é seu, ele não pode ser tirado. Você não pode deixar danificar seu vinho e seu azeite. E a gente vê justamente essa relação. Por quê? Porque não é a lei que justifica, é a fé. E você não vai estar de acordo em ligar no céu ou ligar na terra, ou desligar no céu ou desligar na terra algo cujo juízo gerado pela lei ou pela fé ou pela ação do homem, venha ferir você não, que você tem amar o próximo como a si mesmo. E se você é cristão, você vai criar coisas que vai fazer escravo seu semelhante, refém de lei e de ofício, só para justificar a mídia imperiosa de grupo e privilégio, por meio de pessoas que podem, por meio de controvérsia ou agravo, ferir o juízo e sanidade da lei. Você não pode aceitar isso não, ele é homem. Ele pode ser branco, preto, amarelo, vermelho, pode ter o que for. Ele é homem, não é menos que isso não. E nem mais. É o que eu costumo dizer, nenhum homem é mais do que o outro, mas também não vai ser menos que o homem. Pode ter certeza disso. Ainda que ele venha ser um eunuco, ainda que ele venha abster-se de mulher, mas ele continua sendo homem. E precisa de gerar relacionamento na qualidade de homem, com sanidade e juízo, naquele que de alguma forma ele precisa de estabelecer como sociedade, como pessoa, indiferente de religião. Amém? Então a gente tem que entender a vida diante daquilo que Deus estabeleceu para a gente viver ela e com abundância em Cristo. Porque aquele veio para matar, roubar e destruir Satanás. Então a lei não pode gerar morte para aquele que está vivendo se alimentando de Cristo, porque aquele se alimenta de Cristo está alimentando de espírito e vida, então ele tem que gerar espírito e vida, amém? Então que seja essa a realidade nossa, em nome de Jesus. Voltando aqui só para concluirmos, pois que
O homem é justificado pela lei, pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé em circuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Por quê? A fé é a base, o fundamento. A lei só tem juízo quando ela está estabelecida na fé. Certo? E essa fé, ela é definida pelo objeto de sanidade, que é compartilhado no ato de misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, um pequeno fragmento de sanidade que define em que você pecou, em que você errou, mas que também em que você está procurando se acertar sobre um juízo verdadeiro. Não havendo isso, não há justiça, porque a balança da justiça só pende para um lado. A do juízo é equilibrada, não é? Para que serve o jugo? Para nos guiar até Cristo, até nos fazer entender em que somos, né, a medida completa da estatura de Cristo. Homem despojado, velho homem, feito de plena santidade e justiça, igual está lá no capítulo 4 de Efésios. Certo? Juízo. Agora, a justiça é aquilo que é um desequilíbrio, porque vai pender para o lado daquele que tem legitimidade. Não é isso? Conforme diz a lei, né? Aquele a qual o direito é líquido e certo, cujo direito não será prejudicado. Mas quando há inversão de valor, certamente não vai haver juízo certo, porque a lei não vai estar alinhada com a fé. Por isso que a lei vai gerar, a fé vai gerar a lei vai gerar a graça, porque a lei é o jugo, é o aio que vai levar a gente a entender de Cristo e vai fazer com que entendemos como feitura dele, como quem tem o dom de Deus em nós, que não precisamos ser justificados mediante as obras, porque isso já é a identidade de Deus em nós. Não é isso? Porque não vem de obras. A salvação pela graça não vem de obras para que venhamos nos gloriar, ou seja, o homem seja gloriado nisso. É para a glória de Deus. É um dom. E justifica porque somos feitura de Cristo, criados em Deus para executar as obras quais Deus preparou que andássemos nelas. E isso é o quê? A misericórdia de Deus para conosco. Porque todos pecaram, instituição da glória de Deus. Mas Deus desfez a sua glória. E pelo um ato de misericórdia entender que aquele homem tentou ser homem. Ele tentou fazer o que é certo, mas o mal prevalecia. Porque ele não conhecia Deus, não estava direcionado sob um julgo, um juízo. Deus se estabelece justamente para resgatar todos mediante a Cristo. Revelando a Cristo como Salvador. Amém? E esse Cristo que eu estou pregando para você nessa tarde, como Páscoa, como Cordeiro Pascual. Não é isso? Que você tenha ele, né, em reverência e memorial dos seus trabalhos. Seja na razão de você não só vamos dizer assim, santificar o seu dízimo no altar do Senhor, santificar a sua refeição, santificar a sua relação de família ou de igreja. Em todos os quesitos, em todos os vínculos, que o Senhor Deus venha te abençoar ricamente, certo? Espero ter sido claro, objetivo mediante o Evangelho, essa ministração. Espero que o Espírito Santo de Deus, de alguma forma, tenha tocado o teu coração, tenha trazido sanidade do reino para você, né? E colocado você um nível a mais, né? Porque eu entendo o seguinte, cada vez que falamos mais da palavra de Deus e chegamos mais no conhecimento, à plenitude de Cristo, nós estabelecemos sobre um nível de conhecimento, né, bem mais superior do que a uma situação que nos encontrava anteriormente, talvez com condições de ser mais aprovado por Deus e gerar vida, e vida com abundância na vida do nosso semelhante, porque Deus chamou a gente para ser canal de bênção. Amém? Luiz, eu te agradeço, tá, pela a participação, tá? Eu compreendi muito bem a questão aí dos livros apócrifos, né, que foi dito anteriormente, mas eu só mencionei mesmo para poder explanar algo que eu vi e tem uma certa coerência que vem a ligar também com os evangelhos, por ser um livro que estava lá no passado relacionado à gestão daquela civilização anterior, né, a Moisés, inclusive as promessas que foi feita a Abraão até ser gerado ali um ministério, né, a qual veio ser consolidado em Cristo Jesus e estabelecida a Bíblia como 66 livros. Amém? Não é algo que que eu faço aqui, por exemplo, assim, faço menção de estar reivindicando que deveria estar incluído na Bíblia, porque eu penso o seguinte, a Bíblia para mim já é o suficiente para entender as coisas de Deus. Certo? Mas esse conhecimento desses livros, desse conteúdo que está ligado, né, ao velho pacto ou dentro daquelas culturas ali, elas acabam fazendo a gente entender também, né, como relacionar com o nosso semelhante, né? Porque, igual eu costumo dizer, se o homem entendesse aquilo que Deus tinha estabelecido para ele desde o princípio, e no começo da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não tinha pecado, não tinha desobedecido a Deus. E se falando a mesma língua, Deus teve que mandar um dilúvio sobre a terra e depois separar a linguagem do homem, então quer dizer,
sem comunicação com Deus, sem obediência a Deus, o homem pode falar o idioma que for. Ele não vai se entender, ele vai ser bárbaro para o seu semelhante, assim como vai ser bárbaro também, né, diante de Deus. Por quê? Porque muitas vezes vai passar para o seu semelhante uma informação que não está em Deus, que não tem consistência na justiça de Deus e no Espírito de Deus. É igual o apóstolo Paulo chega a dizer, né? Se a trombeta dá o sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então, de alguma forma, tem que entender qual nota que está sendo tocada e qual a nota que define justamente o momento de se atacar. Amém? Então, a gente tem que saber justamente nesse sentido, como se defender, como se atacar. E para isso precisamos de comunicarmos mediante os códigos, né, da linguagem que Deus nos deu. Porém, esses códigos só têm essência quando estamos alinhados com o juízo de Deus e com a justiça de Deus em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, você que participou da live até esse presente momento, convido você a memorizar, a mentalizar o seu pedido de oração ao Senhor, assim como também eu vou apresentar o ministério, né? Igreja, Ministério Batista Universal, Igreja Ortodoxa Pentecostal, né? Esse ministério é um ministério que há alguns anos eu venho batalhando para poder fundamentá-lo, tenho fundamentado ele em rede social, né? E assim, por questão de falta de recursos, eu tive que fechar um templo, né? Justamente porque a gente vê que a gente precisa de apoio. E muitas das vezes, inclusive Deus nessa época até mostrou para mim, mediante a palavra dele, no capítulo 1 de Ageu, versículo 8. Porque eu pergunto a Deus, por que vêm as pessoas, outras vão embora, eu estou aqui ministrando, vencer os aluguel, inclusive até na época, até paguei o aluguel fazendo um contrapiso e um piso para dono do estabelecimento, para ter pelo menos condição de fundamentar o ministério. Mas aí Deus começou a mostrar para mim que não era isso, não precisava de ser assim. Precisava só simplesmente contribuir com a obra dele. Onde é que Deus me deu alguns textos da palavra de Deus, que eu mesmo editei, redigi, desenvolvi um livro chamado Nova Jerusalém, obra literária, e tem a base também de formação de todo o ministério e também algumas organizações que ali vão estar relacionadas, bem como também o livro SAAG, que é o Sermões Apostólicos de Eduardo Guimarães, que está relacionado às bases fundamentais do Ministério Batista Universal, a Igreja Ortodoxa Pentecostal. Então eu quero aproveitar também e pedir vocês que possam estar orando por esse ministério, tá? Diferente do ministério que você pertence, porque eu creio o seguinte: o conteúdo da palavra ele tem que estabelecer em Cristo para crescimento da alma, da relação espiritual do homem com Deus, indiferente de qual bandeira ou igreja ele vai pertencer. Então eu prego a palavra de Deus indiferente disso, porque lá em Zacarias 3,10 a Bíblia fala que um irmão convidará o outro para debaixo da figueira e para debaixo da videira. Não é isso? E isso quer dizer que a figueira hoje representa a igreja, a videira é Cristo, que está justamente na vinha. E isso faz com que eu seja melhor que você por pertencer a um ministério, eu tenho um chamado, um fundamento ministerial ligado a uma dominação, uma denominação, não é isso? Porque se eu tiver de pregar a Cristo como se ele fosse, por exemplo, eu costumo dizer, um personagem criado pelo homem, pelos hebreus, então eu não estava pregando Cristo com personalidade divina, e Cristo para mim é uma personalidade divina. É o que me dá esperança, me leva até esperança em Deus. E isso diz respeito justamente à verdade e o livre-arbítrio que Deus me deu em mim para adorar Ele, para levar Ele como Salvador, cura e libertação para almas e levar pessoas, né, a crer no nome dEle. Amém. Janelinha. Eu não entendi. Gostaria de subir na janelinha quando chamaram de... Sim, tudo bem. A gente vai estar aí conversando, tá, o irmão Luiz? Continua a ser convidado, sim. A intenção nossa mesmo é trabalhar a palavra e todo o conteúdo que vier agregar valores e em respeito à liberdade de opinião de cada um, mais em razão de fazer com que venhamos crescer em Cristo e sorver o melhor desse conteúdo, né, a ser opinado individualmente pelas partes que vêm da nossa liberdade de expressão, quanto à razão de nos fazer gerar a Cristo ou ser gerado por Ele mediante o objeto de concordância ou um pequeno fragmento de sanidade que venha gerar o ato de misericórdia, consequentemente a compaixão, o amor e o perfil de Cristo em cada um de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então esse versículo que eu falei anteriormente está bem justamente aqui, Zacarias 3,10. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Então a gente está falando das igrejas mesmo. Porque não há, se o Cristo é o cabeça de todos, então, por mais que eu pregue Jesus para poder trazer a cura, a libertação, a salvação, isso vai me limitar sim ao meu ministério, minha responsabilidade como ministério, sim, mas é algo que está ligado a mim e o meu chamado em Cristo. Mas não tira a minha responsabilidade de, em Cristo, respeitar meu semelhante, porque Deus também tem um chamado dele, é o mesmo Senhor, ele está cuidando do aprisco, que Deus instituiu como pastor, como ministério, como apóstolo,
de alguma forma, para que a justiça de Deus venha se estabelecer diante dele, não é isso? É o mesmo que está constando lá no capítulo 4, né, de Efésios, e também Coríntios 13, né, Coríntios 13, se não me engano, a primeira carta ou a segunda carta, né, quando Paulo fala que Deus estabeleceu lá primeiramente os apóstolos e consequentemente, e foi colocando cada um conforme a necessidade do ministério. Então a gente sabe que a base fundamental é o apostolado, não é isso? E isso não está relacionado diretamente àquela ignorância que as pessoas passam a dizer o seguinte: para ser apóstolo você tinha que ter andado com Cristo. Para ser profeta, Elias teve que andar com quem? Eliseu, eu sei que teve que acompanhar Elias para receber a porção dobrada do Espírito Santo. Moisés viu uma sarça, Deus chamou ele. Então o chamado de Deus, ele estabelece em Cristo. O próprio Jesus falou lá no capítulo 15, versículo 16: vós não escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, designei para que vade de fruto e o vosso fruto permaneça. Não é isso? Para que tudo que pediu o Pai em meu nome, eu lhe vos conceda. Então eu creio na verdade da palavra de Deus para mim, indiferente de contexto político, social ou denominacional de grupos de religiosos, inclusive dentro do cristianismo mesmo. E a verdade que eu quero pregar é justamente isso, é pregar a salvação em Cristo e desenvolver relacionamento em Cristo. Você está convidado a fazer parte da família iluminada. Você é pastor, político, empresário ou mulher. Eu sou homem. Eu sou, do meu ponto de vista, eu faço valer todos os dons que Deus me deu, certo? Eu me vejo como a senhora Ayamba, não é isso? Claber. Eu particularmente eu me vejo diante daquilo que eu tenho um chamado em Deus e Deus tem um propósito na minha vida. E justamente eu me vejo diante daquela parábola dos talentos, em que a Bíblia fala que Deus deu um talento para um talento para outro, e aquele que recebeu um, ele enterrou o talento dele. Eu procuro não enterrar nenhum deles, certo? Aí onde é que fica complicado me encaixar para você a resposta certa a respeito de eu ser pastor, político, empresário. Homem eu sei que eu sou. Ainda que no passado o diabo quisesse provar para mim ao contrário, sob algum tipo de vertente ligado a privilégio de grupo em que ele achasse, né, por questão de manutenção de certas vaidades políticas imperiosas, né, de pessoas que têm ali origem em alguns governos em que os homens eram feitos eunucos para poder favorecer o cuidado das suas mulheres e privilégio, abstendo da sua utilidade íntima ou utilidade na razão de estabelecer como homem no seu lar. Né? Hoje eu não prego isso, né? Eu acho até errado, porque Deus chama você para ser homem, ser pessoa, e ter um ambiente familiar onde é o seu jardim particular. Então, geralmente eu não vou por esse lado, porque senão vira aquela questão de dependência imperiosa de grupo com efeito, né, religioso pela palavra. Né? A pessoa está sendo alienada e aceitando alienação como tem medida de privilégio. Eu sou contra isso. Eu prego Jesus para trazer libertação contra o próprio sistema aí que tende a manter a mídia escrava sobre algum tipo de pressuposto. Mas eu estou sim, tá, ô, senhora Ayamba? Eu aceito o convite sim. Deus há de trazer o juízo certo por essa questão aí de ser pastor político e empresário, né? Eu creio que eu costumo dizer o seguinte: na razão de me definir como representante de Cristo na terra, eu diria assim, com respeito a Cristo, seria discípulo. Pela verdade da palavra, que o Espírito Santo é que nos guia. Mas se tem um chamado apostólico como fundamento, na verdade, eu seria apóstolo. Mas em tudo isso, Cristo que é o Senhor de todas as coisas. Eu prefiro ser indo discípulo. Ainda que, diante do conhecimento da palavra, eu venha agregar valores espirituais, de formação e perfil em pessoas que ela venha gerar frutos, né, abundantes, né, em Deus, segundo a verdade do Evangelho. Mas eu quero crer que o Senhor Jesus é o único Deus e ser a ser glorificado acima de todas as coisas, seja como Pai e como Mestre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu quero me abster dessa resposta por enquanto. Louvado seja o nome do Senhor. Então vocês que participaram dessa ministração, eu convido você a fazer o seu pedido de oração. Não precisa de falar, basta você memorizar, mentalizar, direcionar ele a Cristo, né? Que aquele quem está aí esperando você lançar sobre todas as ansiedades, em razão de que você venha ter descanso e também provisão do reino. E de forma semelhante, eu peço que ore para o meu ministério ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu entro na presença do Senhor. Te agradeço por essa rica oportunidade de estar falando do Senhor, mediante o tema fé, lei, graça e misericórdia. Sei que é uma relação, Deus, que vem nos levar, nos prover de mediante a graça salvadora, que nos estabelece como pessoas livres, autônomo, independente. Pessoas que de alguma forma já faz parte do jubileu do Senhor e já nos provemos de alguma forma do Cordeiro Pascual, né, da novidade do ano sabático do Senhor. Eu quero te agradecer, Jeová, por estar em tua presença, por estar aqui ministrando a tua palavra com pessoas que de alguma forma eu não conheço pessoalmente, mas que de alguma forma ela está me vendo do outro lado.
E sei que a palavra do Senhor não voltará vazia, terá efeito para poder ficar no nome de Jesus. Não só para quebrar as cadeias, barreiras, as limitações, mas exortar, edificar e santificar essas almas. Trazer a provisão do teu reino com a tua justiça para poder ficar no nome de Jesus. Quebrando laços, correntes, barreiras, estabelecendo um novo tempo, estabelecendo um novo nascimento, trazendo Cristo a santificar a vida de cada um de nós mediante a tua palavra, Deus. Peço ao Senhor que o Senhor vai repreender toda a ação de Satanás, todo aquilo que de alguma forma tem usado o homem, daquilo que o homem é tentado humanamente para poder ferir o seu semelhante e impedir que haja passagem, o Pai, ou a fluência da tua palavra sobre a vida dele. Que todo bloqueio espiritual seja repreendido em nome de Jesus. Traga a tua justiça e a tua glória sobre a vida dessas pessoas. Faça ela parte da glória que o Senhor nos deu em Cristo, para que sejamos um com o Senhor. Estabeleça a tua unidade e comunhão sobre o lar dela, seja no partir do pão, seja na provisão do trabalho, dos recursos financeiros, da família, da gestão de filhos. Em nome de Jesus, repreende tudo aquilo que de alguma forma tem de nos escravizar e nos fazer propriedades de caráteres duvidosos, de pessoas ligadas a governos ou qualquer outra vertente que, de alguma forma, tende a nos privar do Senhor e nos fazer escravos de homens, sob vaidade e privilégio. Traga a justiça do Senhor que nos torna santo, feitura de Deus em Cristo, ó Pai, em nome de Jesus, que nos faz verdadeiramente provido do teu dom, pela graça. Em nome de Jesus Cristo, use misericórdia para conosco. Tome em tuas mãos a cada um de nós. Fortaleça-nos a força do teu poder, ó Jeová. Em nome de Jesus Cristo, amém. Te agradeço a vocês todos pela essa participação. Que Deus ricamente abençoe você que participou diretamente e você que também participou de forma indireta. Deus seja louvado na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus.